Olá, tudo bem? Vamos para mais uma análise turbinada da nossa jurisprudência. Hoje, a gente vai direto ao que interessa nas decisões mais quentes da segunda parte do informativo 868 do STJ. O direito não para e a gente também não pode parar. Vamos nessa? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A cada informativo, o tabuleiro do jogo jurídico muda. Ficar por dentro dessas novidades não é um diferencial, é uma questão de sobrevivência profissional. Bora ver o que o STJ aprontou dessa vez? Nosso mapa da mina para hoje é esse aqui. Vamos começar com o processo civil, com as decisões que mexem bastante no dia a dia. Depois, a gente mergulha de cabeça no direito penal. Na sequência, um olho no futuro, os novos temas repetitivos que vão dar o que falar. E no final, aquele resumão para a gente guardar o que realmente importa. Preparados? Começando então por processo civil. O STJ trouxe luz para aquelas questões que tiram o sono de qualquer advogado. O começo de um prazo recursal, o equilíbrio delicado envolvendo sigilo religioso e, olha só, uma flexibilização na hora de comprovar um feriado. A grande dúvida aqui era a seguinte: quando, afinal, começa a contar o prazo para recorrer da decisão que organiza o processo? E o STJ abateu o martelo. O relógio só dispara depois que o juiz analisa todos os pedidos de esclarecimento das partes. Ou seja, a decisão precisa estar, digamos, estabilizada. Isso é ótimo porque incentiva a cooperação. As partes podem pedir ajustes sem aquele medo de perder o prazo do recurso. É uma bela vitória para a segurança jurídica. Agora a gente entra num terreno bem complexo. De um lado do ringue temos o direito fundamental de uma parte de conseguir provas para se defender num processo. Do outro lado, a proteção da Constituição à liberdade religiosa que garante a autonomia das igrejas para tocar seus processos internos com sigilo. E aí, como é que a justiça resolve essa briga de gigantes? Bom, a decisão do STJ foi bem direta. O tribunal entendeu que a liberdade de organização religiosa e o sigilo desses procedimentos têm que prevalecer. E tem mais um ponto interessante. Forçar a igreja a mostrar esses documentos poderia violar o direito de não produzir prova contra si mesmo. Pensa bem, alguém pode confessar algo no âmbito religioso confiando nesse sigilo. É uma confiança que o Estado não pode simplesmente quebrar. E essa decisão nos diz algo maior, sabe? Não é só sobre um caso específico. Ela reforça um princípio fundamental, a autonomia das instituições. Uma justiça que funciona bem também depende desse respeito às diferentes esferas, protegendo os direitos de indivíduos e também das organizações. Olha só que notícia boa para a prática jurídica. Antigamente, se você protocolasse um recurso no último dia do prazo, que era um feriado local, e esquecesse de juntar a prova desse feriado na hora, já era. O recurso era considerado fora do prazo. Era uma regra super rígida. Agora, com base numa lei nova, o STJ confirma. Essa comprovação pode ser feita depois. É o processo civil caminhando para ser mais cooperativo e menos apegado a um formalismo excessivo. Mudando de área agora, vamos para o direito penal, onde os temas são igualmente pesados. Vamos falar sobre perda de bens, os requisitos para a colaboração premiada e a proteção de direitos fundamentais, tanto de quem acusa quanto de quem se defende. O ponto central aqui é o seguinte: uma fazenda usada para plantar droga pode ser confiscada pela União, certo? Certo. Mas e se parte dessa fazenda pertence a pessoas inocentes que não sabiam de nada e nem tinham como saber do crime? O STJ disse que o combate ao tráfico, por mais importante que seja, não pode passar por cima do direito de terceiros de boa-fé. A pena não pode passar da pessoa do criminoso. Simples assim. E aqui a decisão ganha um rosto, uma história. A gente está falando de proteger, por exemplo, os pais idosos e doentes do réu que já não tinham como fiscalizar a propriedade. De proteger a ex-esposa, que a lei não obriga a ser uma delatora do ex-marido. E, claro, de proteger herdeiros que não têm absolutamente nada a ver com a história. É a justiça olhando para as pessoas e não apenas para o crime. Sobre a colaboração premiada na lei de drogas, a regra é bem clara e, atenção, cumulativa. Não adianta só ajudar a polícia a encontrar a droga. Para ter direito à redução de pena, o colaborador precisa também identificar os outros membros do grupo. É um mais o outro, não um ou o outro. É um pacote completo. E olha o choque de gigantes de novo. Num caso de homicídio, a defesa queria acesso total aos e-mails da vítima. O STJ teve que pesar na balança. Até onde vai o direito à ampla defesa sem esmagar o direito à intimidade da vítima? A corte encontrou um meio termo. O juiz pode atuar como um filtro, liberando para a defesa só as mensagens que realmente importam para o caso e protegendo a privacidade da vítima em todo o resto. Essa é uma pergunta-chave sobre como funciona nosso sistema de justiça. Se a polícia ou o Ministério Público não pedem uma busca e apreensão, o juiz pode ter essa ideia sozinho e mandar cumprir? Ele pode agir de ofício, como a gente diz no direito?
E a resposta do STJ, com base no Código de Processo Penal e no pacote anticrime, foi um não bem alto e claro. No nosso sistema, chamado acusatório, os papéis são bem definidos. Um investiga, outro acusa e o juiz julga. O juiz não pode vestir o chapéu de investigador. Determinar uma busca sem ser provocado quebra essa estrutura e coloca em risco a imparcialidade do julgamento. Agora vamos dar uma espiada no futuro. Ver o que está no radar do STJ e que vai impactar milhares de processos pelo Brasil. O tribunal acabou de selecionar 2 novos temas repetitivos para unificar o entendimento do país. Mais rapidinho, o que é um tema repetitivo? Pensa assim, é quando o STJ pega uma questão que se repete em um monte de processos e cria uma regra única, que passa a valer para todo mundo. Isso traz segurança e isonomia, porque casos iguais passam a ter decisões iguais. O primeiro temão na pauta é o PASEP. Muitos servidores públicos dizem que o Banco do Brasil administrou mal o dinheiro das contas deles. A grande dúvida é, a partir de quando começa a contar o prazo para entrar na justiça e pedir essa reparação? A resposta do STJ vai afetar uma quantidade absurda de ações e pode definir o destino de muito dinheiro. O segundo tema também é super relevante para a advocacia. Honorários de sucumbência fixados por equidade. A discussão é para definir quando os juízes podem usar o bom senso, a equidade, para definir o valor, em vez de aplicar os percentuais da lei. É outra decisão que vai gerar uma repercussão enorme. Certo, passamos por muita informação importante. Então, para a gente fechar com chave de ouro, vamos para aquele resumo rápido com os pontos essenciais que a gente precisa levar daqui. Recapitulando, em processo civil, lembre-se que o prazo do agravo no saneamento só começa com a decisão estável e que o sigilo da igreja tem proteção constitucional. Já em direito penal, a propriedade de terceiros de boa-fé é um freio no confisco de bens por tráfico. A colaboração na lei de drogas exige os 2 requisitos juntos e, muito importante, juiz não pode atuar como investigador. Cada uma dessas decisões que a gente viu hoje mostra que o direito não é uma foto, é um filme. Ele está sempre em movimento, se adaptando a novos desafios e equilibrando princípios que às vezes parecem opostos. E isso leva a gente para uma reflexão final. Será que a justiça é um ponto de chegada, um lugar fixo? Ou será que ela é essa jornada contínua de adaptação e interpretação? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado pela companhia e até a próxima!